tudo bem, gente? Meu nome é Miguel Meu nome é Vitória. e hoje a gente está aqui para apresentar mais um Fortalecendo Culturas e esse promete muito. O tema é Copa do Mundo. Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fortalecendo Culturas, um espaço de diálogo, reflexão e troca de ideias sobre temas importantes nessa sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre futebol, Copa do Mundo, como o Miguel falou, a paixão nacional, expectativas da torcida e também refletir sobre o papel social do esporte no impacto na sociedade. Antes de começarmos, queremos agradecer à Autoridade Portuária, ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao Governo do Brasil pelo apoio, incentivo e a realização desse projeto. Também agradecer o Malabim, o Vitor, que estão presentes, nossos convidados de hoje. Antes da gente perguntar, né, vamos deixar ele se apresentar. Bom dia, tudo bom? Eu sou o professor Wellington, eu trabalho no futebol há algum tempo, 5 anos mais ou menos por aí. Então, o projeto L10 foi onde eu comecei, depois passei pelo São Caetano e hoje eu trabalho com a DAF e com L10. Bom, gente, tudo bom? Eu sou o Vitor de Andrade, sou jornalista, formado desde 2004, trabalho na área esportiva desde 2015, né? Eu sou criador do portal Curioso do Futebol, também já trabalhei em alguns clubes na área de comunicação ligado ao futebol profissional, Portuguesa Santista, Real Cubatense, Sport Clube São Bernardo, Náutico de Roraima, e tenho esse projeto aí que é o Curioso do Futebol, que já fez 11 anos e já vai para sua terceira Copa na cobertura. Bastante coisa, nossos convidados aqui em peso. A primeira pergunta é: qual é a expectativa de vocês para essa Copa do Mundo? Bom, no meu caso, a minha expectativa é boa. Eu comparo essa seleção com a de 94, onde tinha um jogador que os treinadores não queriam, que era o Romário, e tinha uma expectativa negativa sobre a seleção. Tinha uma expectativa que não era não tão boa, mas quando a entrada do Romário foi, mudou essa expectativa totalmente. Então eu trago meio que essa comparação, lógico que não dá para comparar os jogadores e o esquema tático e o treinador, que são totalmente diferentes, mas a expectativa eu comparo da mesma forma. Acredito que o Brasil chegue pelo menos até ali umas semifinais, final, por aí. Assim, como competição, eu acho que a expectativa é muito boa. Apesar do aumento do número de seleções, né? Aumentou de 32 para 48. Tem algumas seleções aí que a gente sabe que tem uma qualidade duvidosa, que na de 32 já tinha, né? O Malabi deve ter pegado a época que eram só 24, né? Ali na 90, 94, 86, que a qualidade era melhor, mas a qualidade nos 32 foi melhorando, agora aumentou, mas aí você tem o Haiti, você tem uma Nova Zelândia, você tem uma Jordânia, que são incógnitas, né? Apesar de a gente conhecer um pouco, saber que talvez não dê resultado. Mas, no geral, eu acho que a expectativa é boa. Tem seleções muito fortes, tem seleções ali que talvez não cheguem no seu melhor, mas que no momento, na hora que a bola rolar, pode melhorar. Uma delas é o Brasil mesmo. O Brasil talvez não seja uma das 3 melhores, mas é uma seleção que tem potencial para, na hora que a bola rolar, mostrar que está acima do que realmente as análises mostram. Então, a expectativa para mim é boa. Já sobre a seleção brasileira, eu tenho alguns pés atrás. Eu acho que o Ancelotti está tentando buscar algumas soluções. Talvez ele já está começando a demover a ideia do 4-2-4, jogar no 4-3-3, e talvez, se essas soluções funcionarem, eu acho que o Brasil pode chegar longe. E o que vocês esperam da estreia do Brasil na Copa? Cara, então, a estreia é difícil e não é ao mesmo tempo. Se a gente pegar pelo retrospecto da última Copa, o Marrocos vem como uma seleção forte, né? O Marrocos foi semifinalista na Copa anterior. Só que o Marrocos vem de troca treinador recente, trocou, não tem nem 2 meses, assim, troca muito em cima do início da Copa. Tem problemas no elenco, não tá chegando que nem como chegou em 2022. E às vezes tem situações que a camisa pesa na hora da Copa do Mundo. Jogos de estreia, jogos de uma seleção que tem muito mais tradição do que outra, a camisa acaba pesando. E aí eu acho assim que não é uma estreia fácil, mas também não é tão difícil assim quanto estão pintando, porque o Marrocos de 2026 não é o Marrocos de 2022. Na minha opinião, é essa. Eu acrescento muito assim eu concordo muito com o que o Vitor falou. A seleção do Marrocos passada não é essa de hoje. Não é tão forte assim. E a gente tira pela Copa das Confederações. Eles ganharam, mas muito duvidosamente, né?
Então, Na verdade, dentro de campo eles não ganharam, né? Na Foi no verdade, tapetão foi. que Eu não trocou queria o falar título. eu não queria É. nem falar isso, mas a verdade tá perfeito no que ele colocou. Então a expectativa realmente sempre, porque tem muitos jogadores ali que vão sentir uma estreia de Copa do Mundo. Vai sentir, mas a expectativa é que o Brasil consiga impor o seu jogo conforme o Ancelotti está preparando essa seleção aí. Que Só, bom. só pra terminar assim rapidinho, eu acho que pro estilo de jogo, talvez o pior jogo do Brasil seja contra a Escócia, nem contra o Marrocos. O Marrocos vai querer jogar. E pro Brasil isso é bom. A Escócia não. A Escócia vai jogar retrancada e é um time que defensivamente é muito forte. Talvez. Mas como é o terceiro jogo, o Brasil, depois o Marrocos pega o Haiti, talvez o Brasil chegue até já classificado nesse jogo. Então talvez a dificuldade não seja tão grande. Mas de característica, acho que o Brasil vai ter mais dificuldades contra a Escócia do que contra o Marrocos. Isso é interessante, tá vendo? Eu estava comentando isso esses dias. A Escócia tem a característica defensiva, não um time que se expõe. O Marrocos não, ele já quer participar do jogo. E para uma seleção como a do Brasil, que tem atacantes de beiradas extremos que são muito rápidos, é perigoso. Um meio de campo que consegue chegar facilmente perto do gol é muito perigoso. Então, talvez a minha expectativa de um jogo mais duro realmente seja como o Vitor colocou, contra a Escócia. Acho que vai ser, na minha opinião, eu acho que vai ser igual 2022. O Brasil ganha da Sérvia, ganha da Suíça, né? Ganha da Suíça e perde para Camarões. Acho que vai ser a mesma coisa. O Brasil pode ganhar de Marrocos, faz uma vitória mais tranquila ali contra o Haiti, aí chega a Escócia pode pintar um empate ou uma derrota. Eu acho que vai ser assim E a também. Copa esse ano promete, né? Como dizem por aí. A polêmica voltou, né, Miguel? E agora é a pergunta polêmica. Se puder dar o foco. Esse cara merecia estar na seleção ou não? Eu começo? Eu não convocaria o Neymar, mas eu entendo quem avalie que ele merecia, tá? Vou começar por. Vamos por partes. Se Estevão e o Rodrigo estivessem aptos para jogar a Copa, eu acho que ele não teria nem que ser cogitado. São os dois jogadores que fazem essa função. O Rodrigo ainda mais, né? O Rodrigo tanto joga ali na armação, como também joga na extrema. O Estevão é mais extremo, mas também pode jogar pelo meio também. No Palmeiras ele fez muito isso. Você perdeu esses dois titulares, né? Se a gente for avaliar, eles são dois titulares. Você perdeu esses dois jogadores, aí eu acho que o Neymar entra na discussão. Eu não levaria. Por quê? Porque o que a gente espera do Neymar? Você espera o Neymar o quê? O Neymar de 2022 você esquece, você não tem mais ele. O Neymar desse ano, jogando no Santos, desse ano, 2026, não é jogador de nível de seleção brasileira. O Neymar do final de 2025, quando ele assumiu a bronca ali no Santos, brigando para não cair, eu já pensaria em levar. Porque ali ele assumiu uma posição de que precisava dele pro Santos não sofrer o rebaixamento. Ele foi o grande jogador das 3 últimas 4 rodadas do Santos e livrou o Santos do rebaixamento. Foram 3 vitórias seguidas nas últimas 3 rodadas, né? Então, qual o Neymar que você tá levando? Qual o Neymar que você espera? Você tem que responder todas essas perguntas. Eu não levaria por quê? Porque eu acho que foram convocados muito poucos jogadores de meio de campo. Acho que eu já até falei isso fora do ar para quem conversou comigo. Eu teria levado ou o Andrés Santos, ou o Andreas Pereira, ou o Matheus Pereira do Cruzeiro. E vou falar mais. Talvez eu levaria um segundo dessa lista tirando o Danilo do Flamengo. Que você também tem um número razoável de defensores, você poderia tirar um para levar um no meio campo. Eu acho esses 3 meio campo que você falou, eu acho esses 3 muito fracos. Mas... Entre esses 3 e o Neymar, eu prefiro o Neymar. Mas o Neymar não joga hoje de meio de campo. No Santos, às vezes que ele jogou de meio campo, ele não correspondeu. Então é melhor se você tem alguém do ofício. Por exemplo, eu não acho o Matheus Pereira fraco. O brasileiro que ele fez no ano passado, que ele tá jogando esse ano na recuperação do Cruzeiro pós saída do Tite, era um cara que era pra ter sido testado. E o assunto que falam por aí também é que o Neymar vai entrar no primeiro jogo, por aí já vai cair e não vai conseguir jogar mais. Eu acho, sinceramente, eu, como torcedora do Brasil, não acompanho muito o Neymar. Mas eu acho que vai ser sinceramente isso, porque o apelido do Neymar é Cai, né? Vamos dizer. Vamos lá. Assim, eu sou a favor do Neymar de olho fechado, né? Por quê? Porque o que acontece? O Neymar é aquele cara que vai achar uma bola na hora necessária. O que aconteceu contra a Croácia foi o que o Neymar é capaz de fazer.
Hoje ele não é capaz de fazer aquilo que ele fez na outra Copa, talvez pela habilidade, até porque o corpo dele já não acompanha mais a linha de raciocínio da mente dele. Porém, o Neymar é capaz de deixar qualquer jogador na cara do gol em qualquer momento. Exato. Então, a bola que sobrar, ele vai colocar. O Neymar tá sofrendo no Santos. A nossa realidade hoje no Santos é triste. Porque o Neymar tem que achar a bola pro Lautaro Dias. E Lautaro não vai fazer gol. Tanto que Outra vez ele tocou pro Rony devolver pro Gabigol. O Rony jogou lá quase na linha lateral. Então acaba sofrendo um pouco. A lesão do Neymar, o Neuer foi convocado com a mesma lesão que ele. É a mesma lesão. Então essa lesão não vai tirar ele da Copa. não vai. Também acho. Porque senão não levaria o Neuer do mesmo estilo. O porquê de levar o Neymar? Aí eu entro no contexto histórico também. Portugal deixou de levar o Cristiano Ronaldo? Não. O Cristiano Ronaldo joga na Liga da Arábia. Se colocar um time da Arábia para jogar no Brasil, consegue jogar? O Messi tá jogando aonde? Estados Unidos. Sim. O Messi, se a Argentina deixou o Messi de fora, então o que que significa o ídolo? O que que significa esses caras para os times deles? Eles significam alguém que vai chamar a responsabilidade e vai aliviar para os outros. Você pode ter certeza, se o Brasil não ganhar, ninguém vai cobrar Vini Júnior, vai cobrar Neymar. Assim, a única coisa que eu escuto é que mesmo jogando em ligas não tão inferiores, a Major League Soccer eu até concordo. A Liga da Arábia hoje não. O Al Hilal no Mundial ano passado chegou tão longe quanto tirando o Fluminense, que foi semifinalista, ele teve campanhas similares a dos outros brasileiros, né? Foi melhor que o Botafogo, chegou junto com o Palmeiras e o Flamengo, eliminou o Manchester City, né? A gente não pode esquecer isso. Eu acho que o Cristiano Ronaldo hoje tá melhor que o Neymar, com uma idade com 4 anos a mais. O Messi o Messi não tão melhor que o Neymar, é bom deixar bem claro isso. Tem mania. Era Um uma pouco pauta melhor que- que o Neymar, também próximo dos 40 anos. Então, são essas questões. Mas é aquilo que eu falo. Qual Neymar você tá pensando pra Copa? Essa que é a grande questão. Se o Neymar, no mínimo, desenvolveu o que ele desenvolveu no final do ano passado, eu acho ele útil. Porque o que ele desenvolveu esse ano, não. Agora, com relação à lesão, eu concordo plenamente com o Alabim. Ele pode estar apto para jogar. Se ele vai jogar bem, aí é uma outra situação. E também, assim, jogar bem é para qualquer um dos 26 que estão lá, né? E lembrando que Copa do Mundo é um tiro curto, né, Vitor? É. Vamos lembrar do James Rodrigues, jogador de Copa, só joga Copa. Você quer um exemplo melhor do que o Kleberson em 2002? O Exatamente. Kleberson, na final, foi o melhor jogador de linha, tirando o Ronaldo. Deu assistência pro segundo gol, meteu bola na trave. E qual é a carreira do Kleberson? Tem uma segunda Copa que o Dunga levou por teimosia, mas não. Talvez dos 23 que foram para 2002, talvez seja a pior carreira, junto com a do Anderson Polga. Exatamente. Por isso que eu levanto tanto essa bandeira do Neymar, porque ele pode ser muito decisivo dentro desse tiro curto. Porque com Exato. certeza o Neymar vai ser usado como foi usado a Marta. Ele não vai jogar os 90 minutos. O Ancelotti já disse isso. Ele não vai jogar os 90 minutos. Ele vai ser aquele cara, quando o negócio estiver pegando fogo, faz alguma coisa, resolve pra mim. Porque hoje, se a gente for perceber, os dois atacantes da seleção, Rafinha e Vini Júnior, merecem ser titular? Sinceramente, não. O Luiz Henrique já pediu espaço. Pra mim, o ataque da seleção, se o Estevão tivesse bem, pra mim era os três. Era Estevão, Luiz Henrique e Hendrick. Exatamente. Quando o Vitor levantou essa parte da questão do Estevão Do Estevão e do Rodrigo, Eu também acho que seria muito mais difícil pro Neymar ser convocado se os dois eu acho que tivessem bom. não deveria nem ter a discussão. Porque assim, eu não convocaria o Neymar, já volto a repetir, mas eu entendo o debate de se convocar ou não. Agora, se tivessem os dois, é a mesma coisa. Eu não convocaria o Danilo, mas eu entendo porque é pela liderança de chamar. Mas se eu tivesse o Éder e Militão, eu nem pensaria no Danilo. Essa vaga era do Éder Militão. Eu acho que o Danilo, ele levou o Danilo porque o Danilo também é muito versátil, porque o Danilo joga pela lateral direita, lateral esquerda e joga como zagueiro. Então eu acho que por isso que ele levou o Danilo, porque vamos supor um zagueiro machuca. Tem o Danilo pode repor, um lateral direito machuca. Mas o Militão também faz as 3. Entendeu? Que também não dá pra comparar entre Militão e Danilo. Hoje não. Hoje não. Aqui, na verdade, ele pode estar pensando também em esquemas diferentes. Porque o Danilo e o Alexandre jogaram na Juventus. O Juventus é 4 zagueiros. 4 zagueiros. É uma linha de 4. Os laterais jogam lá, fechado lá. O jogo tá pegado. Põe os 4 zagueiros. E o volante, eu seguro o jogo e libero.
3 só para correr lá na frente. Ele pode estar pensando nessa possibilidade no caso dos dois. E outra, a gente tem que parar para pensar. Temos laterais no Brasil Não hoje? tem. Mas, por Era essa, exemplo, era essa uma das ele tá perguntas. pensando numa mudança já, de entrar o Paquetá no lugar do Matheus Cunha, né? Sim. E entra o Igor Vinícius na frente, mas nessa mudança de meio de campo, ele tá pensando em trocar o Alexandre pelo Douglas Santos, para dar um pouquinho mais de saída na lateral. Você tá trazendo o jogador pro meio de campo e você dá mais saídas para as laterais. Você trava um pouco no meio e dá saída na lateral. O legal de convocar 26 contra os 23, 22, que era da época que a gente era garoto, é você ter mais possibilidade de trabalhar taticamente o time. Hoje daria até para jogar no 3-5-2 se ele quisesse, né? E o jogo, né, que teve domingo, eu acho, o Brasil foi muito bem, muito bem. Será que ele vai deixar aquele time titular ou tira alguém? Tipo assim, foi muito bem contra quem? Entendeu? E Por isso aí que eu- foi que muito eu não quis bem falar. Não, foi quando entrou os reservas, né? É. Então, Que é vamos esse- dizer essa assim. agora vamos lá. Próxima pergunta. Vamos dizer O assim. time reserva do Brasil é melhor que o titular? Não, o reserva como todo, não. Mas você tem O peças. ataque, o Não, ataque você reserva tem do Brasil é peças no maior banco hoje que eu acho que estão melhores que os titulares. Né? O Malabi que... acho que pode. É muito por clube também. E também, por exemplo, eu acho que os 3 reservas do banco do ataque, os São 3 titulares. estão com sangue nos olhos. Eles estão mesmo. O Igor, o Hendrick e o Ryan, você vê que eles estão com vontade, estão com gana. Se deixar, vão atropelar. Agora tem que ver quando começar o hino da FIFA lá e eles entrarem em campo para ver se eles vão. Se eles vão responder. Eu fiz essa enquete no meu Instagram. Eu E na vi. minha enquete eu coloquei Hendrick, o Ryan não estava ainda sendo convocado, e coloquei o Luiz Henrique. Então há essa possibilidade de troca. Há essa possibilidade de troca que pode ser benéfica para a seleção também. Então, como o Vitor falou, o bom é que tem jogador com gana querendo jogar. Isso é bom. E eu acho que da Copa passada o que faltava era isso. Gana, o Brasil querer jogar. Porque de verdade, naquela Copa eu achei que o Brasil entrou dormindo. Não, mas eu acho que nem Tomou tanto pancada. gana. Eu acho que o treinador demorar para fazer as mudanças de gente que no banco tava pedindo passagem. Era essa uma das perguntas que eu ia fazer também. Mudando um pouco de assunto, o que vocês acham da carreira do Tite após ele sair da seleção? Fraca. Fraca, Não tem O que resultado. aconteceu? O que vocês acham que aconteceu com o Tite? Porque, sinceramente, depois daquele que o Brasil perde para a Croácia, o Tite, desculpa, mas ele esqueceu como é que dá treino, sei lá, porque ele não conseguiu dar certo em nenhum clube. Mas é muito relativo. Às vezes o que você pensa numa seleção, você não vai conseguir implantar no clube. Às vezes o que você implanta no clube, você não consegue implantar no outro. Então é Exemplo, muito vamos relativo, falar. assim. Só que depois da Copa, realmente o Tite, como treinador, foi ladeira abaixo. Então, mas seleção não tem dia a dia, né? O clube tem. Você vai ter só dia a dia nas grandes competições, Copa América, Copa do Mundo. Mas o treinador de seleção, é lógico, ele estuda, ele vai ver os jogadores, vai viajar, mas ele não tem o dia a dia de clube. E é comum treinadores que passam por seleção, quando eles vão voltar pro clube, eles demorarem para pegar o ritmo de novo. Sem Normal. botar também a técnica, né? Os jogadores técnicos que tem numa seleção, você não tem no clube. Então a implantação não vai ser a mesma. Então vai mudar o teu método. Você trabalha com um número maior de jogadores. Quer dizer, no dia a dia, no seu raio, não, né? Que você tem que avaliar todo mundo que está jogando. Mas no dia a dia, você trabalha com 30 atletas, 35. Tem clube aí que tem quase 40 jogadores no elenco, né? E fora a base que você tem Fora a que olhar. base que você tem que ficar olhar. olhando para subir. E isso é muito rápido. Na seleção, não. Na seleção, você convoca a cada mês. Você fica uma semana com os jogadores, depois 3 semanas só estudando. O clube não tem isso. O clube é dia a dia. O clube não para. Agora eu quero propor um desafio para os nossos convidados. Vamos lá. Vocês. Campeão, vice, terceiro e quarto lugar dessa Copa do Mundo. Quem vocês acham que vence? Quem vocês acham que fica em vice? E aí? Bom, eu não fiz ainda essa vamos dizer, essa pesquisa para saber quem enfrenta quem. Então eu ainda fico com o Brasil ali campeão. Vou arriscar isso aí. Eu sei que muita gente não concorda, mas eu vou arriscar isso aí.
Brasil campeão, não sei se o confronto do Brasil com a França dava pra final. Que como agora final. os terceiros colocados classificam, não tem então. aquela chave, não dá pra você... se for primeiro ou segundo, você consegue traçar terceiro, se classificar em terceiro ou não, né? Sim, por esse chaveamento, não saber esse chaveamento, a gente não fica meio preso, né? O terceiro colocado dos terceiros que classificarem, ele pode cair em qualquer uma dos dois lados da chave. E isso muda todo o prognóstico que a gente faz. Bom, a gente pode falar dos favoritos, né? Sim. A gente pode falar dos favoritos. Brasil, França, disparado. Será essa... Ninguém fala da Inglaterra, mas acredito que vai dar um suadorzinho também. E a Argentina. Pra mim... Portugal fora? Não acho Portugal que em Portugal é quinto. favorito? Bom, se for para os 4, Espanha campeã, França vice, Brasil em terceiro e Portugal em quarto. Eu acho que a Argentina vai decepcionar. É um feeling que eu tenho. Eu tinha esquecido da Espanha, cara, que é uma seleção jovem, mas muito talentosa. Rápida, né? É um time rápido. Não tem Yamal no início da Copa também. Era isso que eu ia falar. E o elenco da França? O que vocês estão achando do elenco da França? Cara... Assustador, né? É lembrar da seleção de 2006. 2006 é a mesma situação. Que você tinha 22 jogadores, mas você tinha 40 fora que era o mesmo nível. É assustador a seleção da França. Realmente ela forma 3 elencos brincando. Eu acho, primeiro, que é o melhor elenco do mundo hoje de seleção. Acho que não se tem dúvida disso. É lógico, o elenco na hora H não decide, mas a probabilidade da França dar certo é grande, mas é futebol. Futebol no momento pode ser que na hora não funcione. Mas é bom destacar a miscigenação do povo francês, que era a nossa vantagem que a gente teve por anos e anos no futebol, que hoje está acontecendo na França. A França está tendo essa... A França é o melhor retrospecto do futebol mundial nos últimos 30 anos. São 2 títulos e 2 vices, né? Então, e é muito nessa questão da miscigenação do povo. Porque hoje você pega a seleção da França, muito africano e muito argeliano. Né? Que é também África, né? Sim. Então, tem muito isso aí. Mas algo que talvez vocês não comentem, mas algo que eu achei maravilhoso da questão da CBF foi o João Nenetti. É verdade. Ele pode não virar aquele goleiro tão esperado, mas essa expectativa dele viajar, ficar com os jogadores alojado, participar dos aquecimentos, participar de tudo, é algo maravilhoso, cara. E fora que a gente tem certeza que na próxima Copa nenhum dos três, provavelmente, né, certeza a gente não pode ter, pode ir um com 40, mas que vai ter uma troca dos goleiros da seleção. Os 3 goleiros são os mesmos da Copa passada e o titular e reserva são os mesmos a 3 Copas, né? Então, acho que o ciclo deles tá no fim, né? E a próxima pergunta o que vocês acham do Hugo Souza ficar de fora dessa convocação? Mereceu ou não? Merecia a seleção ou não? Não, então assim, eu levaria ele como terceiro goleiro, tá? Mas aquela bela história de você entender. O Alisson não tá bem. O Ederson não tá bem. Você vai arriscar levar um goleiro jovem como terceiro e talvez tu precise dele? Eu acho que eu levaria ele porque ele é pegador de pênalti. Então, mas eu volto a repetir. O Alisson não tá numa boa fase. O Ederson tá e o Alisson tá vindo de contusão também. O Ederson não tá numa boa fase. Você vai levar um terceiro goleiro novo e arriscar precisar dele e não ser pros pênaltis, pra um jogo mesmo pra valer, e aí? E o último jogo dele, antes da convocação da Copa, foi péssimo, né? Foi fraco. Então ele preferiu levar um terceiro que é experiente, que tem experiência de Copa do Mundo, que tem jogos pela seleção, e porque se precisar, ele tem outro experiente pra usar. Foi essa a visão dele. Se for parar pra pensar nesse ponto, sim. Mas eu não levaria o Everton, porque, tipo, pra mim, ele já deu, né? Então, mas aí você mesmo falou que levaria o Neymar. Não, mas você quer parar o Não, mas tu entendeu? Tu entendeu? Não, então, mas o Everton tá jogando. Não. O Neymar vai chegar no primeiro jogo e vai cair. Não é questão, não é essa. Tá. O Neymar não tem sequência de jogos, o Everton tem. Não tô comparando o nível. Eu entendo. Só que o Everton tá jogando. Isso não dá pra negar. E não tá mal, hein? E não tá mal.
Talvez não no nível que ele foi do Palmeiras, isso não tá, mas ele não tá. Talvez dos Se três. se for Talvez por dos prestar três por o que. experiência, eu levaria ou o Léo Jardim ou o Bento. Dos três é o que tá chegando melhor. Na verdade, isso é fato. Dos 3 goleiros, o que tá melhor é o Everton. Eu acho que poderia encaixar o Hugo Souza por característica diferente, como você falou, de pegar pênalti. Mas será Penalidades. que o treinador trocaria durante o jogo só para pegar pênalti? Outra questão. Outra questão. Você citou o Hugo Souza, mas, por exemplo, a gente tem o Fábio, que está em alto nível há mais de 20 anos. E ninguém nunca nem sequer especula ele. Um outro novo que também tá bem, pra mim no mesmo nível do Hugo Souza, é o Carlos Miguel. Brasão Verdade. também. Palmeiras. Então, deixa eu me achar aqui, que eu fiz muita pergunta fora Fora do roteiro. do roteiro. Mas é isso. O papel social de vocês no futebol. Vamos falar assim que o Malabim, eu como seu aluno, você tem algum projeto para a Copa do Mundo? Tá pensando em fazer alguma coisa? Cara, na verdade, sobre a questão da Copa do Mundo, no que eu pensei em fazer até o momento foi fazer um campeonato interno, tanto na L10, tanto na Aliança, que envolva as seleções. Entendi. E sem Você já fazer fez isso uma sorteio. vez, né, Sem já? fazer sorteio. Deixar eles escolherem. O que você como você se identifica. Sem ser o Brasil, tirar o Brasil. Dar outra opção para eles escolherem. Tá? E aí depois o Brasil eu monto. Não, é o Brasil eu vou montar. Por quê? Porque o que acontece? A gente tem que não só apresentar o país, apresentar culturas diversificadas que tem em cada país. Então, algo que a gente pode abranger, né? Então, eu tô nessa linha de pensamento, mas aí tem que conversar com meus professores também para ver se a gente consegue fazer, né? Então, assim, lá no Curioso do Futebol a gente faz cobertura das competições de base. Todo fim de semana tem resumo da rodada lá, né? Do Sub-11, do Sub-11 ao Sub-20. A gente entrevista jogadores de base, a gente cobre a segunda divisão paulista, né? Que a gente chama de Bezinha, fazendo todos os times a Baixada hoje não tá com o time na Bezinha, né? Porque o Jabaquara tá na A4, o Briosa subiu da 3 para 2. Mas dos times da Grande São Paulo, então Flamengo de Guarulhos, Mauaense, Audax. Então a gente faz a cobertura desses times, o Barcelona Capela. E a gente também entrevista os jogadores desses times, que eles não têm espaço na grande mídia, né? Então acho que esse é o grande trabalho social que eu tenho curioso do futebol. Além disso, a gente vai cobrir a Copa, né? Todos os jogos da Copa a gente vai fazer a matéria. Os jogos, pós-jogos do Brasil, a gente vai fazer live no Instagram. Aliás, já deixa o convite aqui pro Malabi participar de um pós-jogo aqui lá no Curioso, no Instagram. E acho que o meu grande trabalho social que eu tenho lá é esse. A gente cobrir o futebol que não sai na grande mídia, né? Então, se você quiser saber do Jabaquara, ontem mesmo eu fiz matéria, Jabaquara tá estreando no Paulista Sub-20, então tem matéria lá com o treinador, né? Da Portuguesa Santista também tá nessa estreia. Também a gente fala dos times também da Grande São Paulo, né? Que jogam as divisões de acesso, resumos da categoria de base. Então é esse que é o grande trabalho social, dar espaço para quem não tem. E a questão assim do projeto social, acho que, o trabalho com futebol em si, ele já é um projeto social. Você acompanha a escolinha, você vive a escolinha. Quantas crianças a gente conseguiu mudar as direções deles dentro da escolinha? Quantas crianças tinham tudo para dar errado e de repente passou a dar certo? Então, o futebol já envolve isso. Só vou contar uma história rapidinho. Eu fiz matéria essa semana sobre o Elton, lembra? O zagueiro do Paulista de Jundiaí que caiu lá que ele teve questão da idade adulterada. Ele tá jogando no Maricá, Série D, né? Ele voltou de uma lesão séria, ficou quase um ano parado e ele fez gol no jogo do retorno. Ai, que legal. Na Série D do Brasileiro. E a gente fez matéria. Então é esse que é o nosso... Dá espaço para quem não tem. E chegamos ao fim de mais um episódio. Infelizmente, o papo da Copa estava muito bom. E é isso. Passa rápido, né? Muito rápido. Queremos agradecer vocês. Vitor, Malabim, muito obrigado de coração por ter vindo. Vocês também, né? Ficaram até aqui. Obrigado. Agradecemos à Autoridade Portuária, Ministério dos Portos e Aeroportos, ao Governo do Brasil pelo apoio ao projeto Fortalecendo Culturas. Vou agradecer de novo, né? Obrigado a vocês que chegaram até aqui. Esperamos até o próximo episódio. Mas antes de sair, faz um negócio.
Manda pro teu primo, pra tua prima, pra tua tia, pra tua mãe, papagaio, pro cachorro, pra todo mundo. A gente quer chegar e ver os comentários lotados, cheios de curtida. Vamos interagir aí. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. A nossa juventude de hoje em dia, ela passa por diversos problemas, por diversas mudanças rotineiramente. Então a gente vê que cada dia os comportamentos mudam, a forma que os jovens pensam mudam muito rápido e a gente vê cada dia mais jovens mais ansiosos.